redação do artigo 1º da Lei número 1350, de 9 de abril de 2019, foi aprovado por unanimidade. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do Decreto Legislativo número 2, 2020, oriundo da mesa diretora. Decreto Legislativo número 2 de 2020. Estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, Covid-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde, OMS, a mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Turuçu, no uso de suas atribuições em conformidade com a seção 3, artigo 36, 16 do Regimento Interno, considerando que a classificação da situação mundial do novo coronavírus como pandemia significa o risco potencial das doenças infecciosas, podendo atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificados como de transmissão comunitária. Considerando a necessidade de se manter a prestação de serviço público e, no caso do Poder Legislativo, a cadeia de comando da atividade legislativa. Considerando que o Covid-19 tem taxa de mortalidade que se eleva entre idosos e pessoas com doenças crônicas, considerando a idade, profissões e estado de saúde dos integrantes dessa Casa Legislativa e seus funcionários, considerando o perigo do contágio em ambiente fechado e de reuniões comunitárias, resolve. Artigo 1º. Dispõe Decreto Legislativo 2 de 2020, de medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, Covid-19, nesta Câmara Municipal de Vereadores de Turuçu, Rio Grande do Sul. Artigo 2º. Ficam suspensas todas as atividades na Câmara Municipal de Vereadores, todas as atividades com público externo que envolvam aglomerações de pessoas pelo prazo de 15 dias. Parágrafo 1º. Ficam suspensas todas as atividades na Câmara Municipal de Vereadores, tais como sessões ordinárias e sessões extraordinárias, audiências públicas, sessões solenes e reuniões de comissões pelo prazo de 15 dias. Parágrafo 2º. Os vereadores e servidores poderão ser convocados a qualquer momento, em caso de necessidade e relevante interesse público, bem como para participarem de sessões extraordinárias ou para a realização de atividades internas consideradas indispensáveis ante a pandemia declarada. Parágrafo 3º. Em caso de convocação, o vereador-presidente da Câmara ou seus vereadores presidentes de suas comissões poderão adotar critérios de acesso diverso da constante do regimento interno, caso que obedecerão à recomendação do Ministério da Saúde, que sugere o espaçamento de pessoas, evitando contato direto, cabendo ao setor competente desta Casa Legislativa demarcar as cadeiras do plenário, de salas de reunião e de outros locais internos, de forma a prevenir e manter o espaço adequado para evitar eventual risco de contágio. Parágrafo 4º. Ficam temporariamente suspensa a visitação pública e o atendimento presencial, que poderá ser prestado por meio eletrônico ou telefônico. Parágrafo 5º. No ambiente interno da sala de reunião deverá ser obedecido o parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 6º. Haverá rodízio entre os funcionários, que atenderão em regime de plantão remoto, ficando mantido o atendimento na Casa Legislativa apenas na sexta-feira, das 8h30 ao meio-dia, para casos de extremo interesse público. Artigo 3º. O Departamento de Compras e Contrato desse Poder Legislativo deverá notificar as empresas contratadas quanto à responsabilidade destas em adotar todos os meios necessários para conscientizar seus funcionários quanto aos riscos do Covid-19 e quanto à necessidade de reportarem as ocorrências de sintomas de febre ao sistema respiratório, estando as empresas passíveis de responsabilização administrativa, em caso de omissão que resulte em prejuízo à administração pública. Artigo 4º. O vereador-presidente fica autorizado a adotar outras providências administrativas necessárias para evitar a propagação interna do vírus Covid-19. Artigo 5º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 23 de março de 2020. Wilson Furman, presidente. Lothar Rose, vice-presidente. Vilma Milling, primeira secretária. E Gilson Beifo, segundo secretário. Este decreto legislativo está em discussão, em votação. Esse decreto legislativo foi aprovado por unanimidade.
Solicito à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 2, 2020, oriundo do Executivo. Mensagem número 2 de 2020. Excelentíssimos vereadores, a mesa diretora dessa Casa apresenta aos ilustres vereadores o projeto de lei que estende aos servidores do Poder Legislativo a revisão geral anual dos vencimentos nos termos do artigo 10, do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Desta forma, requer-se a análise e votação do presente projeto. Turuçu, 16 de março de 2020, Wilson Furman, presidente, Lothar Rose, vice-presidente, Vilma Minen, primeira secretária, e Gilson Baifo, segundo secretário. Era isso? Era isso que tu mandou ler o 2? O 2. Tá. Projeto de Lei do Legislativo 2 de 2020. Concede a revisão geral anual dos vencimentos aos servidores do Poder Legislativo de Turuçu, Rio Grande do Sul. Artigo 1º. Os vencimentos dos servidores do Poder Legislativo de Turuçu ficam reajustados pela aplicação do índice do IPCA, no percentual de 4,19%, a título geral anual, nos termos do artigo 10 do inciso 37, do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e da Lei nº 429, de 2 de dezembro de 2003. Artigo 2º. As despesas decorrentes dos efeitos desta lei terão cobertura pela dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos a contar de 1º de março de 2020. Turuçu, 16 de março de 2020, Wilson Furman, presidente, Lothar Rose, vice-presidente, Vilma Minen, primeira secretária, e Gilson Baifo, segundo secretário. Justificativa. O projeto de lei do Legislativo 2 de 2020 visa conceder aos servidores do Poder Legislativo de Turuçu reposição geral anual dos vencimentos, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, a Lei 429, de 2 de dezembro de 2003. A referida reposição é assegurada pela Carta Republicana com o intuito de assegurar o poder de compra comumente atingido pela inflação do período. Neste sentido, requer-se análise de posterior aprovação pelos nobres edis do projeto de lei, do presente projeto de lei. Turuçu, 16 de março de 2020, Wilson Furman, presidente, Lothar Rose, vice-presidente, Vilma Minen, primeira secretária, e Gilson Baifo, segundo secretário. Encaminho o referido projeto de lei às comissões permanentes para os devidos pareceres. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 3, 2020, oriundo do Legislativo. Mensagem 3 de 2020. Excelentíssimos vereadores, a mesa diretora apresenta aos ilustres pares o projeto de lei que estende aos servidores do Poder Legislativo o aumento do vale-refeição, tomando como referência os mesmos valores que o Poder Executivo irá conceder aos seus servidores no presente ano. Desta forma, requer-se a análise e votação do presente projeto de lei. Turuçu, 16 de março de 2020, Wilson Furman, presidente, Lothar Rose, vice-presidente, e Vilma Minen, primeira secretária, e Gilson Baifo, segundo secretário. Projeto de Lei 3 de 2020. Altera a redação do artigo 1º da Lei nº 1313, de 2018, de 27 de março de 2018. Artigo 1º. Fica alterada a redação do artigo 1º da Lei Municipal nº 1313, de 27 de março de 2018, que dispõe sobre a concessão de vale-refeição aos servidores municipais que passam a vigorar com a seguinte redação. Lei 1313, de 2018. Artigo 1º. O valor do benefício do vale-refeição de natureza indenizatória aos servidores do Poder Legislativo Municipal será no valor de R$ 390, e sua periodicidade será mensal. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei terão cobertura orçamentária própria. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos a contar de 1º de março de 2020. Turuçu, 16 de março de 2020. Wilson Furman, presidente, Lothar Rose, vice-presidente, Vilma Minen, primeira secretária, e Gilson Baifo, segundo secretário. Justificativa. O projeto de lei do Legislativo 3 de 2020 visa conceder aos servidores do Poder Legislativo de Turuçu aumento no vale-refeição. Cumpre salientar que o vale-refeição está previsto em lei
na Lei nº 386 de 2003, através da Lei nº 808 de 2010, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores do município, incluindo servidores do Poder Legislativo. O projeto de Lei 13 de 2020, oriundo do Poder Executivo, previu o aumento aos servidores municipais, que passarão a receber a importância de R$ 390. Nesse sentido, a fim de assegurar a equidade de tratamento e como forma de recompor a inflação do presente período aos servidores dessa Casa Legislativa, a mesa diretora resolve estender aos seus servidores o mesmo reajuste, por meio do projeto de lei. Nesse sentido, requer-se análise e posterior aprovação dos nobres edis do presente projeto ora apresentado. Turuçu, 16 de março de 2020, Wilson Furman, presidente, Lothar Rous, vice-presidente, Vilma Minnick, primeira secretária, e Gilson Baifo, segundo secretário. Encaminho o referido projeto de lei às comissões permanentes para os devidos pareceres. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 4, 2020, oriundo do Legislativo. Mensagem 4 de 2020. Excelentíssimos vereadores, a mesa diretora desta Câmara apresenta aos ilustres vereadores o projeto de lei que prevê a revisão geral anual do subsídio dos agentes políticos, ou seja, da prefeita, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Desta forma, requer-se análise e votação do presente projeto de lei número 4 de 2020. Câmara Municipal de Turuçu, 16 de março de 2020, Wilson Furman, presidente, Lothar Rous, vice-presidente, Vilma Minnick, secretária, e Gilson Baifo, segundo secretário. Projeto de lei do Legislativo, 4 de 2020, concede a revisão geral anual ao subsídio da prefeita, vice-prefeito, vereadores e secretários do município de Turuçu. Artigo 1º. Ao subsídio da prefeita, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais pela aplicação do índice do IPCA no percentual de 4,19% a título da revisão geral anual, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e da Lei nº 429, de 2 de dezembro de 2003. Artigo 2º. As despesas decorrentes dos efeitos desta lei terão cobertura pelas dotações próprias do orçamento. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos a contar de 1º de março de 2020. Câmara Municipal de Turuçu, 16 de março de 2020. Wilson Furman, presidente, Lothar Rous, vice-presidente, Vilma Minnick, primeira secretária, e Gilson Baifo, segundo secretário. Justificativa. O projeto de lei do Legislativo número 4 de 2020 visa conceder reposição geral anual ao subsídio dos agentes políticos, ou seja, da prefeita, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, a Lei 429, de 2 de dezembro de 2003. A referida reposição é assegurada pela Carta Magna, com o intuito de assegurar o poder de compra comumente atingido pela inflação. Neste sentido, renovando o voto de estima e consideração, requer-se análise e aprovação deste projeto de lei. Câmara Municipal de Turuçu, 16 de maio de 2020. É março, né? De 2020. Wilson... É março. Mas depois vai para a comissão, isso aqui é só leitura, né? Tem que corrigir aqui um mês, então. Wilson Furman, presidente, Lothar Rous, vice-presidente, Vilma Minnick, primeira secretária, e Gilson Baifo, segundo secretário. Encaminho o referido projeto de lei às comissões permanentes para os devidos pareceres. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos, sem apartes? Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, não, só para dizer que eu li uma notícia, que eu espero que alguém vá aqui na transmissão da Câmara e que coloque que é fake embaixo. Eu li no UOL agora que o Brasil está enviando ventiladores e máscaras para a Itália. Se isso for verdade, é uma grande piada com o nosso dinheiro e com a nossa gente. Porque tem lugares que não tem máscaras para usar. Né? E eu li essa notícia no UOL. Estou passando para vocês porque está numa página confiável, né? Espero que realmente não seja verdade, mas acabei de ler isso agora. Desejo a todos uma boa semana, né?
Desejo que todos consigam manter sua cabeça no lugar durante esse período de quarentena, porque não é fácil. Olha, passar o dia inteiro dentro de casa não é fácil. Para a gente que está acostumado a estar na rua, eu ainda posso sair à noite para ir para o hospital, né? E dizer que o sentimento que a gente tem lá dentro da Santa Casa é o mesmo que está com a tua porta de casa aberta e o assassino está ali e tu não poder fazer nada. Esse é o sentimento que a gente sente estando à frente. Então, queria desejar a tudo que eu já falei na tribuna, todos os comércios que vão se manter abertos, mercados, farmácias, padarias, lancherias, postos de gasolina, e não melhor, mas especialmente aos meus colegas da área da saúde, desejar sorte a todos nós e que isso passe logo, porque está bem assustador. Obrigado. Bom, Eu queria. o Lothar, pode falar. Senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoal que nos assiste em casa, uma boa tarde a todos. Eu só queria agradecer o pessoal do Executivo e da Secretaria responsável que estão fazendo a rampa de acessibilidade lá na sala de fisioterapia, que está quase pronta, né? Quero agradecer o pessoal. E também avisar que, no caso, antes estava comentando sobre as vacinas, né? Que terminaram muito rápido, o pessoal estava procurando hoje de tarde lá. Então, só para avisar o pessoal que a partir de quarta ou quinta-feira que só vai ter as vacinas, e também dizer que não é o município que pede a quantidade de vacinas, né? Então, isso é distribuído pela terceira coordenadoria, né? Então, percentual de cada município que recebe as vacinas. Então, foram bem poucas, acho que foram 100 doses, né, que vieram. Foi muito rápido, né? E também avisar, comunicar que referente às gavetas do cemitério já estão sendo construídas 12 gavetas novas lá. Então, antes o pessoal estava questionando aí, né? E um outro comunicado que eu quero fazer ao pessoal os colegas vereadores que toda hora desde 2017 estão falando sobre o nosso serviço dos concursados aqui, né? Hoje até teve a informação, o pedido de informação referente a resposta, né? Referente ao nosso serviço. Então, quero dizer que até, segundo informações que eu tenho, que isso já é considerado uma perseguição, que está desde 2017 que a gente assumiu aqui, e estão sempre falando a mesma coisa, né? Que a gente não pode trabalhar nos dois serviços, não sei o quê, ou acham que querem até mudar a lei federal, pelo que me parece. Outro dia, colega falando sobre isso, até as votações, quando a gente tem horário de votação das sessões, também parece que isso não é do horário do agrado de alguns, parece que querem ameaçar a gente, não sei o que está acontecendo com o pessoal. Até um outro dia o colega disse, não, até um horário até bom, mas ele votaria contra por causa que era contra o vereador ter 2 empregos, né? Todo mundo sabe que desde o início da Câmara de Vereadores, pelo que eu sei, todos os vereadores que trabalharam aqui sempre tinham 2 profissões, sempre trabalhavam em outras profissões. Hoje, a maioria ainda tem outra profissão também. Então, a lei federal diz que é legal, né? E quero dizer também ao pessoal que está tanto batendo em cima disso aí, eu não pedi favor para ninguém de trabalhar na prefeitura, eu prestei um concurso público, né? E estou há mais de 17 anos trabalhando, então, não sei, eu acho que muitos tentaram, não conseguiram, não sei se é por isso, que estão toda hora debatendo em cima disso aí. E eu acho que, assim, só para avisar o pessoal que faça um concurso público, eu acho que uma coisa é pública, é para todos, quem passar, eu acho que tem que passar e ficar dos primeiros para conseguir a vaga, né? Então, não é só chegar e dizer, parece que a gente está ilegal aqui, sei lá, toda hora bate em cima disso aí. Então, eu acho que está na hora do pessoal pensar um pouco, né? Então, acho que queria só dizer isso aí. Também o pessoal diz uma coisa, muitas vezes, e pelas costas é outra pessoa, né? Então, acho que isso aí não leva a nada, né? Acho que a pessoa tem que ser
verdadeira. Graças a Deus eu tive o ensino dos meus pais, que sempre ser pelo certo, pelo justo, né? E graças a Deus, hoje estou aqui trabalhando como funcionário e vereador. E também dizer a vocês que não, de nada adianta ser traiçoeiro, fazer alguma coisa para prejudicar alguém. Eu acho sim, minha cabeça é meu guia. E eu digo assim que tudo que tu fizer de bem, tu vai ganhar de bem. E o que tu fizer de mal, um dia tu vai pagar por isso. Então, isso aí não leva a nada, gente. Vamos pensar em trabalhar para frente para o município, trabalhar para o município progredir e parar de falar bobagem e querer mudar a lei, né, a lei federal, sei lá. Era isso, presidente. Eu só queria fazer essa colocação. Obrigado. Não, vereador, a respeito do que tu falasse agora, a gente entende de lei, né? Soubemos que isso é de direito, nunca ninguém questionou que não é de direito. A gente sabe que é uma lei federal, que eu, no meu pensar, seria contra. Porque, assim, ó, é um direito adquirido, a gente sabe tudo, mas se eu um dia tivesse algum poder na vida, uma coisa que eu ia fazer é que, tipo, o vereador tem que ser vereador. Porque, assim, ó, a gente sabe como é que funciona a coisa e, então, assim, o vereador quer ser bem remunerado, quer fazer um trabalho. Eu acho que o vereador tinha que ser vereador. É um pensamento meu, nada contra vocês que trabalham, nada contra. A questão que tu falasse aí, que alguns colegas, eu acho que tu tem que avaliar bem quando tu fala alguns colegas. Porque hoje eu vejo que o grande problema que existe aí é entre a bancada de vocês mesmos. A rixa está acontecendo aqui. Tanto é que esse pedido eu assinei porque é um pedido assim, ó, de conhecimento geral do público. Se tu quiser pedir alguma coisa a respeito de qualquer coisa da prefeitura, tu tem direito de pedir, né? Para saber a respeito dos funcionários e tudo mais. É uma questão de informação. E eu acompanhei e assinei. Mas tu tem que analisar que quem encabeça e vê tudo, esse problema está ocorrendo, eu acho que é na própria bancada do MDB. Então, eu acho que tu devia reunir o teu partido e fazer uma reflexão, qual é que é o problema que está ocorrendo, né? Para não jogar em cima do resto, que tem que avaliar, tu sabe que é, e eu não preciso te falar. Então, falando aqui para todo mundo, para quem não sabe, né, acha que pode ser eu, o Marlo, o Alexandre, que são oposição, que estão querendo fazer intriga, pior que não é nós. Não é nós. Quem assinou? Então, aí está a questão. Não, mas a assinatura é pedido de informação normal, por que não pode fazer um pedido de informação? Se não tem nada irregular, não tem nada a esconder, né? Esse é o meu pensamento. Tem que ser limpo e transparente, né? E é o que as pessoas querem saber. Então, esse é o nosso papel, nosso dever de vereador, né? De tudo está bem claro. Presidente, eu achei que tu ia encerrar. Uma boa noite a todos, colegas vereadores, presidente, pessoal da casa. Também queria dizer sobre essa resposta que chegou, espero que todos leiam atentamente, porque já chegou várias respostas aqui e ninguém nem lê, só fazem pedido para dizer que fizeram o papel, né, de fiscalizador. Então, eu espero que dessa vez seja lido, seja encaminhado para onde vão mandar, que eu não sei, deve ter algum órgão, né, mais adiante, porque, né, estão toda hora preocupados com isso, então eu acredito que vai mais adiante. Então, eu acho que sentam, leiam tudo aquilo ali, porque não adianta usar só o papel, fazer um monte de papel que podiam ter feito de uma outra forma, mas querem no papel, então agora eu espero que seja útil para alguma coisa aquilo ali. Também não tem nada a temer. Já estamos no 4º ano e esse ano de novo esse pedido. Para mim não tem problema nenhum. É só isso. Obrigada. Presidente, eu gostaria de usar a palavra para justificar minhas assinaturas, vereador Lotário e Vilma. Porque, na verdade, eu me senti até meio que aliviada com as respostas, que também, com certeza, eu vou olhar, e muito bem olhado, mas eu fiquei contente que isso veio, porque nós sofremos uma pressão muito grande na comunidade, que nós somos questionados de um lado e de outro também. Como é que pode? A pessoa está lá... E isso me perguntavam no tempo que a Vilma era presidente, como é que ela pode ser presidente, e aí vai ser mais vereadora, e é mais no agente de saúde. E o teu caso é a mesma coisa. Eu não estou justificando a minha assinatura, eu estou dizendo que, para mim, isso foi até um alívio, porque agora eu tenho a resposta. Se for necessário, vou usar embaixo do braço.
e vou apresentar para essas pessoas que me questionam a todo tempo sobre isso. É isso, obrigada. Só para concluir, que eu desejo, né, eu acho que eu fiz a pergunta, assinei e não me arrependo, né? Profissional e fora daqui, inclusive a gente conversa muito, mas enfim, eu desejo que um dia vocês que hoje são situação, de verdade, eu espero que muito próximo possam ser oposição. Que é muito fácil hoje estar na situação. Mas, enfim, só para concluir, é direito deles, ninguém quer mudar a lei. O errado era como estava sendo fazendo, às 3 horas da tarde. Porque se não fosse errado, não teriam mudado o horário. O errado era isso. Estava errado, beleza, agora está certo. Não pode ter compatibilidade de horário. Não pode. Eu vou ser bem sincero, eu já olhei folha por folha. Folha por folha. Fui burro, né? Fomos burros. 30 dias, né? Enfim, obrigado. Senhor presidente, no meio dessa discussão toda, eu quero te dizer que, assim, em nenhum momento é perseguição aos colegas, entendeu? Mas que a gente é questionado na rua, sim. E eu não escondo aqui a minha cara de saber que quantas vezes eu vi o cargo da saúde encostado aqui. E as pessoas falaram, o cargo da saúde, o vereador lotar. Eu não escondo. Por isso é necessário as perguntas. E isso fora outras coisas, entendeu? Então, a gente faz o pedido, sim, o questionamento, para até mesmo poder passar. Eu sei que o senhor passou no concurso, parabéns e tudo, é um direito de qualquer um, entendeu? Mas é um direito da população também saber o que está acontecendo. Assim como a colega vereadora Vilma, que tem uma área de saúde, talvez não é na área dela, mas pergunto, tem agente comunitário que há mais de 2 anos não vai na minha casa. E como é que aquela vereadora pode ser isso, isso e isso? Aí, às vezes, tu vai lá olhar, a vereadora nem é agente comunitário daquela área. É um direito nós de saber e da população também. Então, em nenhum momento perseguição. Assim, quando a vereadora Vilma assumiu aqui esta casa, assumiu a presidência, falaram que o Alexandre ia levar isso, aquilo, tu sabe, né, vereadora? Em nenhum momento eu pensei nisso aí. Em sim saber a verdade e para passar para a população. Mas, em breve, a gente esclarece isso melhor, ambas partes. Obrigado e Deus abençoe a cada um. Bom, boa tarde, colegas vereadores, vereadoras. Só para dizer, reforçar ali, o Lotar já colocou, né? Então veio uma mensagem lá do Executivo que eles já estão construindo, está sendo construído 12 gavetas, né? Bom, nós lembrando aí, né, que a gente vai agora voltar só no dia 13 de abril, né? Então a gente também deseja aí a cada um de vocês, né, que a gente consiga aí se manter em casa, claro, muito valorizado aí o Marlon, que trabalha na saúde, a Vilma, que trabalha na saúde, o Lotar, que trabalha na saúde, enfim, né? É um trabalho que tem que ser feito, eles não podem parar, né? Mas a gente está numa situação, vivendo momentos bem assim, tribulantes, vamos dizer, então tá difícil de se entender, a gente não está acostumado a esse tipo de coisa, mas vamos respeitar as normas do governo, vamos ficar em casa, tá certo, gente? Presidente, quero fazer um adendo. Não, assim, tu agora falou que o Lotar comunicou que está sendo feitas as gavetas, o Alexandre também falou quando eu falei. Mas assim, uma coisa muito engraçada, né? Porque em primeiro ato, eu acho assim, nós somos vereadores, nós temos o poder da indicação, de sugerir, de pedir. E eu fiz uma indicação verbal na última sessão pedindo as gavetas,
E agora o senhor está comunicando aqui para todo mundo, né, pela transmissão, nós estamos na sessão, que estão fazendo, mas o correto seria eles dar uma resposta à minha solicitação, mandar um ofício, mandar alguma coisa para a Câmara, olha, o pedido do vereador tal aqui, ó, só para comunicar que está sendo feitas as gavetas. Mas o que eu estou sabendo é que vários estão sabendo aqui que está sendo feito, mas qual é a consideração com o vereador aqui que faz os pedidos? Eu acho que ficou uma coisa meio fora do padrão, né? Falando da parte legal da coisa, da parte legal, toda vez que a gente faz uma indicação, não vem a resposta. Quando está sendo efetuado, o senhor não pediu para largar várias vezes a estrada tal, eles não mandavam, olha, agora estamos executando o serviço, ou foi feito, ou vai ser feito daqui a um mês. Perfeito. Agora a gente está sabendo que vai ser feito o troço, mas e a minha indicação ficou onde? A minha resposta? Vereador Wendel, a tua resposta deve vir. Não, porque eles estavam acompanhando a sessão e aí então passaram a mensagem que estava sendo tomadas providências. Tá bem, obrigado. Nada mais havendo a tratar, encerro essa sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 13 de abril de 2020, às 17h30.